Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá, gente? Vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje, tá, gente, eu vou ensinar a vocês 3 tipos de doce finos para festa ou para noivado e casamento, tá certo? Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhum vídeo e bora lá conferir esse vídeo. Bom, gente, aqui eu tenho o chocolate derretido, tanto branco quanto preto, tá? É só cortar um pedaço e levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Daí eu mexo bem e aí a gente vai começar a adicionar na nossa forminha de acetato. Eu vou estar utilizando esse formato quadrado, mas pode ser qualquer um. E para auxiliar melhor, eu sempre recomendo vocês estarem pegando a colher de sobremesa, tá? Porque como a forma de acetato, né? As cavidades são pequenas, então fica mais fácil de manusear. Aí você vai colocar um pouquinho e vai sair espalhando por todo o formato. Lembrando que a gente faz esse passo a passo por nossa forma não ser de silicone. Mas caso sua forma seja de silicone, não precisa você fazer esse passo a passo. Como a minha não é, a gente vai ter que fazer 2 camadas. Então vamos fazer esse processo aí. Eu vou fazer tanto com esse chocolate preto, meio amargo, como com o branco, tá bom? Pronto, depois de ter passado, é só espalhar bem, dar uma batidinha e levar para a geladeira para secar. E, gente, não mostrou no vídeo, mas eu vou precisar fazer mais 18 desse quadradinho branco, tá bom? No total vai ser 30 doces finos, 20 do branco e 10 do preto. Vou estar utilizando esses 2 corantes, né? O rosa da Fab e o laranja da Mix. Tem que ser para chocolate, tá, gente? Para não ocorrer uma alteração no chocolate em barra. Então eu vou pegar esse chocolate branco e vou separar aqui em 2 porções, porque aí a gente vai tingir para fazer aquela parte bem elaborada da decoração. Aí em um a gente vai utilizar o corante rosa, esse da Fab, e vamos sair colocando aos poucos. Aí você coloca aos poucos até o ponto que deseja. Eu coloco um pouquinho, aí dou uma mexida. Se por acaso o seu ficar assim como o meu, um pouquinho mais clarinho do que o desejado, é só adicionar um pouquinho mais de corante e dar mais uma mexida. Só que o meu, gente, eu não quero um tom claro, também não quero um tom muito vivo. Eu quero um puxando mais para aquele tom rosa meio escuro, sabe? Então eu adicionei um pinguinho de marrom, não pode ser muito, porque o marrom ele tem uma pigmentação muito forte. Então eu adicionei só um pinguinho mesmo, como vocês podem ver no vídeo. E daí eu dou uma mexida, lembrando sempre que quando você passa o corante, deixa ele um pouquinho reservado, ele altera a cor. E também quando você for levar à geladeira, ele altera também. Então tem que ser um pinguinho e aos poucos você vai vendo essa alteração. Então eu coloquei só um pinguinho e chegou no ponto que eu queria. Quando ele secar, ele fica perfeitamente no tom exato. Daí eu mexo tudo muito bem e reservo. Aí a gente vai utilizar o laranja agora para fazer o tom de salmão bem clarinho. Então eu vou estar utilizando esse laranja. Vou colocar só um pinguinho também e começo a mexer. Faço o mesmo processo do rosa. Só não precisa adicionar, né, o marrom, tá? Só adicionei no rosa porque eu queria um pouquinho mais escuro. Já esse laranja, só o laranja em si, né, já chega no tom. Lembrando que por ser salmão é um tom bem clarinho, então não precisa adicionar muito, tem que ter muito cuidado. Não mostrou no vídeo porque a bateria do meu celular descarregou, mas chegou no tom, a gente coloca nessa forminha aí, ó, de corações lapidados, são mini corações. E vou utilizar esse molde aqui, ó, dessa flor que é estilo meio que suculenta. E vou passar o corante rosa, né, o chocolate no tom rosa, dentro dessa flor. O passo a passo para fazer essa flor é um pouquinho mais chatinho porque só tem um formato. Então, tipo, por exemplo, se você for fazer um doce que pega, né, necessário 50 unidades, então você vai ter que ter muita paciência porque vai ser um por um. Daí é só dar uma batidinha para ficar bem lisinho e leva para geladeira para secar. Aqui a gente já retirou os quadradinhos da geladeira, a gente vai fazer a segunda camada. É só fazer o mesmo passo a passo do segundo, tá bom?
Não precisa adicionar muito, tá, gente? Porque esses quadrados, eles já são rasos. Se você adicionar muito, vai ficar muito difícil para adicionar os recheios. Então faz a segunda camada e leva para a geladeira novamente. E depois de tirar nossa florzinha da geladeira, a gente só desenformar desse modo que eu mostro no vídeo. É muito simples, gente, só tem que ter um pouquinho de cuidado para não quebrar. Ó, e essa flor, gente, fica perfeita nos doces. Eu simplesmente amei esse formato de florzinha. A gente reserva e vamos fazer várias delas. Aqui eu tenho essa forminha de alianças. A gente, no caso, vai precisar fazer 10 alianças para fazer a parte da decoração do quadradinho preto, tá bom? Então, como eu faço essas alianças? Eu não coloco um pouquinho em cada cavidade, porque aí dá mais trabalho. Eu pego o chocolate e espalho por toda a forma mesmo. Como são 10, a gente só vai focar mesmo nessas cavidades até 10. Então a gente espalha bem. Depois de ter espalhado, a gente dá umas batidinhas para sentar esse chocolate, entrar em cada cavidade. E depois a gente vai tirando o excesso, tá? Limpando bem. E não tem aí, gente, muito trabalho não. Se você for fazer uma por uma, né, aliança, dá mais trabalho. Então, você fazendo esse passo a passo, fica muito mais fácil. Depois de ter limpado tudo muito bem, dá mais uma batidinha e leva pra geladeira. Aqui, nossos quadradinhos já secaram. Agora, a gente vai desenformar todos com muito cuidado. Nossas alianças também secaram, a gente desenforma da mesma forma. Às vezes vai ficar assim um pouquinho durinho, mas mexe bem a forminha que ele sai, tá bom? E para poder tá deixando essas alianças bem bonitinha, a gente tira o excesso com o dedo mesmo, tá? No meio às vezes fica cheio de chocolate, então você faz isso que eu tô mostrando no vídeo, ó, para ficar bem redondinho, bem certinho, sem falha, tanto no meio como nas laterais se tiver algum excesso, tá bom? Depois de fazer isso, aí você vai reservar. E aqui a gente vai desenformar também os nossos corações lapidados, salmão, gente, ficar muito perfeitinho, sério. Se ficar algum excesso, aí você tira também, né, com os dedinhos, tá bom? Aqui agora a gente vai rechear nossos quadrados preto, tá? No caso são 10. Aí eu vou rechear com esse recheio de chocolate. Eu não mostrei porque é muito simples de fazer, tá? Eu acredito que todo mundo sabe, né? Mas para fazer o meu recheio eu utilizo uma caixa de leite condensado, 2 de creme de leite, 3 colheres de 50% de cacau em pó, 1 colher de margarina e é só levar o fogo nesse ponto cremoso, tá, gente? Ficou nesse ponto cremoso, só deixar esfriar e começar essa decoração. Vou estar utilizando esse saco de açúcar, pode ser açúcar, arroz, feijão, qualquer um. Eu sempre digo a vocês que eu gosto de utilizar ele porque ele é mais grosso, então facilita muito e não corre risco de ficar se rasgando. E utilizo esse bico 1M, tá bom? É muito bom também para fazer as pitangas ou rosetas. Daí eu começo a fazer essa elaboração aí, ó, de zigue-zague em cima desses quadradinhos, gente. Simplesmente perfeito. Daí eu faço esse processo com todos. Todos já estão bem recheados, a gente reserva, né, leva pra geladeira. E aqui a gente vai começar a pintar nossas alianças de dourado, tá? Eu vou estar utilizando esse pó para decoração linho metálico, mas pode ser dourado. Aqui esse daí é próximo do dourado, gente. Praticamente dourado mesmo, da Arte Deco, tá bom? Daí é só fazer isso aí que eu tô mostrando no vídeo, não tem muito segredo não. É só sair batendo nas alianças que ele já fica bem pigmentado. Depois de fazer com todos, a gente leva para a geladeira para ele secar e firmar bem nas alianças. E agora nós iremos rechear nossos quadradinhos brancos com brigadeiro branco, tá?
Para o brigadeiro branco, eu utilizo uma caixa de leite condensado, 2 de creme de leite, uma colher de margarina e um pedaço de barra branca fracionada. Só levar ao fogo também até um brigadeiro, né, cremoso, certo? Daí coloca uma quantidade bem pequena, porque senão vai ficar muito exagerado, vai ficar para fora e fica muito feio. Daí eu recheio todos muito bem, pego uma colher pequena de sobremesa desse formato e vou ajeitando, tirando o excesso para ficar bem bonitinho. Depois de ter recheado todos, a gente vai começar a pegar, né, o nosso chocolate branco derretido e vamos fechar esses quadradinhos para não ficar mostrando os brigadeiros. Depois de fechar todos, você só vai levar para a geladeira para ele secar. Pronto, aqui estão as florzinhas, no total são 10 unidades. Aqui estão os mini corações lapidados salmão, né, também são 10 unidades. E aqui nós vamos retirar o excesso desse quadradinho branco para deixar ele bem bonitinho. Depois de ter tirado o excesso, nós iremos decorar com os mini corações salmão. Então a gente passa uma gotinha de nada do chocolate branco derretido e cola em cima do quadradinho. No total vão ser 10 branco com coração, né? E 10 quadradinho branco com as florzinhas rosa, tá bom? E 10 preto, certo? Daí é só fazer esse passo a passo que eu mostro no vídeo, tá, gente? Se por acaso seus quadradinhos for preto, aí você passa um pinguinho, né, de chocolate preto. Mas pode ser qualquer um, porque como vai ser embaixo, não vai mostrar. Daí passa tudo muito bem e já vai estar prontinho. Aqui agora nós iremos fazer as florzinhas, fazer o mesmo passo a passo. Passa um pouquinho de chocolate branco atrás, cola bem, aperta bem, com cuidado. E também já vai estar pronto todos os 10, né, quadradinhos com as florzinhas. E para finalizar, iremos decorar também os nossos pretos com 2 alianças. No caso, eu fiz 10, se lembram? Só que no total são 20, porque são 2 alianças em cada quadradinho preto, tá? Então eu tive que fazer mais uma remessa com 10 unidades. Ó, e ficar muito delicado, gente, muito perfeitinho. E aqui, para completar e finalizar nessa parte da decoração, eu vou estar utilizando essas forminhas de pétalas nesse tom laranja, um pouquinho mais escurinho, sabe? E esse rosa clarinho. Se você tiver o rosa escuro, né, no caso aquele vivo, fica muito mais bonito. Mas como eu não tinha, só tinha 5 unidades, então não ia dar pra adicionar. Então eu adicionei o laranja nesse rosinha, porque eu achei que deu um contraste melhor do que esse rosinha. E saí colocando nas caixinhas. Depois eu faço com o preto, né, pra adicionar o preto eu coloquei ele no rosa, tá? Porque como o preto já é escuro, então teria que ser uma cor mais clarinha na forminha. Fica muito lindo, gente, essa combinação aí. Dá um contraste muito legal. E no laranja, né, no caso, os quadradinhos, né, de coração salmão, eu adicionei o laranja também, porque eu achei que o rosa não combinou muito, por o quadradinho ser já muito clarinho, sabe? Então esse laranja deu um contraste melhor. E pronto, meus amores, esse é o resultado final. Olha que delicadeza que fica. Muito perfeitinho, tá, gente? Fica muito lindo para casamento, festas, né? Aniversário, noivado, chá, qualquer evento, fica muito lindo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.